Você acha que conhece a Argentina? Espere até ouvir isso. Imagine um carnaval onde a cidade inteira vibra, com desfiles grandiosos, fantasias cheias de brilho e baterias tão intensas que fazem o chão tremer. E que tal um país onde o romance acontece sem joguinhos, onde um olhar pode significar tudo e cada encontro é vivido com paixão? Mas nem só de festa e amor vive a Argentina. Ela é conhecida por ser a terra do tango, da melhor carne do mundo e de paisagens que parecem de outro planeta. Mas por trás das ruas agitadas de Buenos Aires, existe uma realidade cruel, onde a economia instável desafia o dia a dia e o perigo dos motochorros faz parte da rotina. Ficou curioso? Então prepare-se para descobrir 10 curiosidades sobre a Argentina que vão te surpreender. Quando o sol se põe na Argentina, as ruas ganham vida de um jeito único. Diferente de muitos lugares, onde a noite começa cedo e termina rápido, aqui tudo acontece sem pressa. Os bares só começam a encher depois das 10 da noite, as baladas ficam no auge lá pelas 3 da manhã e as ruas continuam movimentadas até o amanhecer. Em Buenos Aires, os bares de Palermo são o ponto de encontro de quem curte um ambiente descontraído, boa música e drinks caprichados. Já quem prefere algo mais tradicional pode explorar San Telmo, onde os bares históricos servem vinhos e cervejas artesanais enquanto músicos tocam tango ao vivo. E se a ideia é dançar até de manhã, as casas noturnas de Puerto Madero oferecem festas com DJs renomados e pistas lotadas. Mas a vida noturna argentina não se resume a Buenos Aires. Em Córdoba, por exemplo, a energia das festas universitárias transforma a cidade em um verdadeiro paraíso para quem gosta de agito. Em Mendoza, a vibe é mais elegante, com bares de vinho que ficam abertos até tarde, perfeitos para aproveitar a produção local. Além dos bares tradicionais, existem outros tipos de bares que não aparecem em placas e nem têm entrada visível. Para chegar, é preciso saber a senha ou conhecer alguém que já foi. Um dos mais famosos é o Floreria Atlântico, que por fora parece uma floricultura comum, mas esconde um bar incrível no subsolo. Outro é o Frank's, onde só entra quem descobrir a senha da noite, e essa senha muda sempre. Para achá-la, os clientes precisam resolver enigmas postados nas redes sociais do bar. Se tem uma coisa que os argentinos sabem fazer bem, é viver o amor sem medo. Quem chega desavisado pode até estranhar a forma como os relacionamentos acontecem por aqui, mas basta um pouco de tempo para perceber que existe um charme único em cada encontro, cada conversa e cada gesto. Os argentinos são conhecidos por serem diretos e apaixonados. Se alguém gosta de outra pessoa, não há joguinhos nem enrolação. O interesse é demonstrado sem medo. Pode ser um elogio sincero, um convite para um café ou até um simples olhar cheio de significado. Aqui, a ideia de conquista não passa por regras rígidas e cada momento é vivido com intensidade. Os encontros costumam acontecer sem aquela formalidade exagerada. Um jantar em um restaurante charmoso, um passeio pelas ruas iluminadas de Buenos Aires ou até um mate compartilhado em uma praça são programas comuns para quem está conhecendo alguém. E não se assuste se a conversa for cheia de gestos e expressões animadas. Os argentinos são mestres em usar o corpo para reforçar o que estão dizendo. O beijo na primeira saída não é uma regra, mas também não é visto como algo estranho. Tudo depende da conexão. Se rolar química, por que esperar? Por outro lado, isso não significa que um beijo seja um compromisso. Aqui, as relações fluem de forma natural, sem pressão para definir tudo rapidamente. Mas se engana quem pensa que o romance na Argentina se resume a encontros casuais. Quando um relacionamento fica sério, ele é levado a sério de verdade. Os casais costumam ser carinhosos em público, e não é raro ver demonstrações de afeto nas ruas, nos cafés ou até no metrô. O conceito de família também é muito forte, então apresentar alguém aos pais pode ser um grande passo no namoro. Se tem um carnaval na Argentina que faz a cidade inteira tremer, esse é o de Gualeguaychú. Durante o verão, esse pequeno município se transforma no palco de uma das festas mais esperadas do país. São meses de preparação para uma explosão de cores, música e energia que arrasta multidões e faz todo mundo sair do chão. O coração da festa é o Corsódromo, um espaço feito especialmente para os desfiles. Mas não pense que é só mais um evento qualquer. Aqui, as escolas de samba entram na avenida com carros alegóricos gigantes, fantasias cheias de brilho e dançarinos que esbanjam carisma e energia. As baterias não deixam ninguém parado, e a competição entre as escolas é acirrada. Cada
cada uma quer impressionar mais que a outra, tornando o espetáculo ainda mais grandioso. E não é só dentro do Corsódromo que o clima de carnaval toma conta. As ruas da cidade ficam lotadas de turistas, os bares e festas não param, e quem chega ali para curtir dificilmente consegue ficar de fora da folia. Durante o dia, muitos aproveitam as praias do Rio Gualeguaychú para relaxar antes de mais uma noite de festa. Se tem algo que faz parte da identidade da Argentina, é o tango. Quem anda pelas ruas de Buenos Aires, principalmente nos bairros históricos, logo percebe que essa dança não é apenas um espetáculo para turistas, mas um verdadeiro símbolo cultural. Desde apresentações ao ar livre até casas de show luxuosas, o tango está em todos os cantos, carregando consigo paixão, melancolia e uma história que atravessa gerações. A origem do tango remonta aos subúrbios portenhos, onde imigrantes europeus, descendentes de africanos e trabalhadores locais misturavam ritmos e criavam algo novo. No começo, a dança era vista como marginal, mas com o tempo conquistou os salões da alta sociedade e chegou aos palcos do mundo todo. Hoje, não há quem fale da Argentina sem lembrar desse ritmo único, marcado pelo som do bandoneon e pelos passos precisos dos dançarinos. Para quem visita Buenos Aires, existem diversas formas de viver essa experiência. Caminhar pelo bairro de San Telmo é como voltar no tempo, com casais dançando em plena rua e músicos tocando para quem passa. Já nos cafés e casas de tango, o espetáculo ganha um ar mais sofisticado, com performances impecáveis que misturam dança e música ao vivo. Para os mais corajosos, algumas dessas casas oferecem aulas para iniciantes, porque para os argentinos, tango não é só para assistir, é para sentir na pele. Agora vamos falar sobre o custo de vida na Argentina. Muita gente imagina que morar no país do tango e dos vinhos pode ser acessível, mas a realidade pode surpreender. A economia instável e a inflação elevada fazem com que os preços mudem constantemente, tornando essencial um bom planejamento financeiro para quem pretende viver por lá. O maior gasto para a maioria das pessoas é a moradia. Alugar um apartamento de um quarto em uma área central de Buenos Aires custa cerca de $350 por mês. Já em bairros mais afastados, os preços caem para aproximadamente $200, mas isso significa gastar mais tempo e dinheiro com transporte. Além do aluguel, as contas básicas como luz, água, gás e internet giram em torno de $50 mensais para um apartamento pequeno. O transporte público é acessível. Uma passagem de metrô ou ônibus custa cerca de 40 centavos de dólar e um passe mensal sai por volta de $15. Para quem prefere usar aplicativos como Uber, as tarifas costumam ser mais baratas do que em muitos outros países, mas podem subir bastante em horários de alta demanda. A alimentação pode ser relativamente barata para quem cozinha em casa. 1 quilo de carne custa cerca de $6. 1 litro de leite sai por $1,50 e 1 quilo de arroz fica na faixa dos $2. Já para quem gosta de comer fora, um almoço simples custa aproximadamente $7, enquanto um jantar para 2 pessoas em um restaurante médio pode sair por volta de $50. Nos últimos anos, o número de pessoas vivendo nas ruas aumentou de forma alarmante. Quem anda pelas grandes cidades percebe que, a cada dia, mais famílias montam barracas improvisadas em praças, dormem em entradas de lojas ou simplesmente passam as noites ao relento, com apenas alguns cobertores para se proteger do frio. Para muitos, a falta de um teto não foi uma escolha, mas o resultado de uma crise econômica que deixou milhares de pessoas sem alternativas. O aluguel ficou caro demais, os salários perderam valor e muitas famílias que antes conseguiam pagar um quarto simples foram despejadas. O que começou com pequenos cortes no orçamento virou uma situação desesperadora e agora adultos, idosos e até crianças enfrentam a incerteza do dia seguinte. Sem um endereço fixo, arrumar um emprego se torna ainda mais difícil e a falta de renda empurra essas pessoas para uma situação ainda pior. Nos semáforos, nas portas de supermercados e nas calçadas de grandes avenidas, o número de pedintes também cresceu. Alguns vendem balas, limpam vidros ou fazem pequenos serviços em troca de algumas moedas. Outros, sem qualquer recurso, apenas estendem a mão na esperança de conseguir um pouco de comida. O olhar de quem precisa pedir ajuda revela o impacto de um sistema que não consegue amparar seus próprios cidadãos. O governo até tenta oferecer assistência, mas as medidas não acompanham a velocidade com que o problema cresce. Abrigos lotam rapidamente e muitos acabam tendo que voltar para as ruas por falta de vagas. Programas sociais existem, mas não chegam a todos que precisam. E enquanto a crise se agrava, a população sem teto continua aumentando. Agora vamos falar sobre uma realidade chocante sobre a Argentina. Com o aumento da pobreza, a criminalidade também cresceu e a insegurança
segurança se tornou uma preocupação constante para quem vive nas grandes cidades. Assaltos, furtos e roubos violentos se tornaram parte da rotina de muitos argentinos, que precisam estar sempre atentos ao sair de casa. Um dos crimes mais comuns são os ataques de motochorros, que são ladrões que andam em motocicletas e atacam pedestres para roubar celulares, bolsas e mochilas. Eles agem rápido, muitas vezes em duplas, e somem antes que a vítima tenha qualquer reação. As ruas movimentadas e até calçadas em frente a estabelecimentos comerciais viraram pontos frequentes desses assaltos. Muitos moradores já se acostumaram a andar com o celular guardado e a segurar seus pertences com força, tentando evitar ser a próxima vítima. Além disso, os roubos em grupo se tornaram mais frequentes. Em algumas regiões, arrastões ocorrem até durante o dia, e comércios são alvo de assaltos cada vez mais ousados. Os mercados, farmácias e pequenos estabelecimentos precisam reforçar a segurança, mas nem sempre isso é suficiente. As câmeras registram crimes acontecendo em plena luz do dia, sem que ninguém consiga impedir. Nos transportes públicos, a situação também preocupa. As bolsas sendo cortadas com estiletes, celulares arrancados das mãos e furtos dentro de ônibus e metrôs fazem parte do cotidiano de quem depende desses meios para se locomover. Mesmo motoristas e entregadores passaram a ser alvos, sendo abordados por criminosos que levam seus veículos e mercadorias. A crise econômica na Argentina tem deixado muita gente sem emprego fixo, e o trabalho informal virou a única saída para boa parte da população. Nas ruas das grandes cidades, não é difícil encontrar pessoas vendendo comida caseira, roupas ou qualquer coisa que possa garantir um dinheiro no fim do dia. Para muitos, não há outra opção a não ser se virar como pode. Com os preços subindo sem controle e os salários perdendo valor, quem tem um emprego formal muitas vezes não consegue viver apenas com o que recebe. É comum encontrar argentinos trabalhando em 2 ou 3 empregos para conseguir pagar as contas. Durante o dia, alguém pode ser funcionário de uma loja e à noite trabalhar como garçom ou entregador. O esforço é grande, mas para muitos é a única forma de manter um padrão de vida minimamente estável. Algumas profissões, como as ligadas ao setor de serviços, dependem diretamente das gorjetas para complementar a renda. Os garçons, vendedores e até motoristas de aplicativo contam com esse dinheiro extra para fechar o mês. Mas nem sempre a clientela tem condições de dar esse valor a mais, o que torna a situação ainda mais difícil. O governo tenta criar programas para formalizar trabalhadores e oferecer algum tipo de auxílio, mas as medidas são insuficientes diante da quantidade de pessoas que precisam de uma renda estável. Enquanto isso, milhares de argentinos seguem buscando alternativas, improvisando e tentando superar um cenário onde a incerteza virou parte do dia a dia. A Argentina tem cidades que parecem feitas para impressionar qualquer visitante. De norte a sul, o país oferece destinos que vão muito além dos pontos turísticos comuns, com paisagens incríveis, cultura marcante e experiências que só podem ser vividas por lá. Buenos Aires é a primeira parada para muita gente. A cidade nunca dorme e tem de tudo. Bairros históricos como San Telmo, onde o tango domina as ruas, cafés elegantes como os de Recoleta e a modernidade de Puerto Madero. Caminhar pela Avenida 9 de Julho, ver um show de tango e provar uma parrilla autêntica são experiências que deixam qualquer turista com vontade de voltar. Agora, quem busca um cenário digno de filme pode seguir para Bariloche. No inverno, a cidade se transforma no principal destino de neve da Argentina, com pistas de esqui e chalés aconchegantes. Já no verão, as montanhas e lagos formam uma paisagem espetacular, perfeita para trilhas e passeios de barco. Sem falar no chocolate artesanal, que virou uma marca registrada do lugar. Outro destino que se destaca é Mendoza, a terra dos vinhos. Cercada por vinícolas e com a Cordilheira dos Andes ao fundo, a cidade é o paraíso para quem gosta de degustar um bom Malbec direto da fonte. Além das bodegas, muita gente aproveita para explorar o Aconcagua, a montanha mais alta das Américas, e conhecer as paisagens impressionantes da região. Seguindo para o extremo sul, Ushuaia carrega o título de cidade mais austral do mundo. Conhecida como a Terra do Fogo, ela atrai viajantes em busca de paisagens geladas, passeios de barco pelo canal de Beagle e até visitas a colônias de pinguins. O visual é tão único que quem chega ali sente que está no fim do mundo, e de certa forma, está mesmo. E não dá para falar da Argentina sem lembrar das Cataratas do Iguaçu, em Puerto Iguaçu. O parque que abriga esse espetáculo natural oferece trilhas e passarelas que levam os visitantes para bem perto das quedas d'água, proporcionando uma vista de tirar o fôlego. E o vídeo se encerra por aqui. Qual dessas curiosidades sobre a Argentina você achou mais surpreendente? Por favor, compartilhe seus pensamentos na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever no
no nosso canal e deixar um like.